Novamente, muito boa tarde. A gente vai começar, então, voltar, né? Começar não, a gente vai voltar a falar da parte de ligações químicas. A gente está falando da teoria que a gente chama teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. E tomar um formato, uma geometria, de acordo com a menor repulsão existente entre esses pares de elétrons que estão ligados e os pares que estão isolados. Tá? E aí a gente tem algumas geometrias que são montadas de acordo com a quantidade de pares de elétrons ligados e isolados. Ok? Então, aqui eu tenho aqui essa tabelinha foi passada na última aula, eu tenho a geometria linear, que é com 2 pares de elétrons, trigonal plana, que é com 3, tetraédrica, que é com 4, aí tem a bipirâmide trigonal, que é com 5, e a octaédrica, que são 6 pares de elétrons. Entretanto, a partir do terceiro par de elétrons, eu posso ter a opção de ter um par de elétrons isolado, pelo menos um. Então, aqui, ó, na trigonal plana, quando eu tenho um par de elétrons isolado aqui, eu gero uma geometria que a gente chama de angular. Na tetraédrica, quando eu tenho pares de elétrons isolados, igual aqui, ó, eu tenho uma geometria que a gente chama pirâmide trigonal e angular de novo, tá vendo aqui, ó? Mas se vocês repararem, apesar de ser angular, é diferente da angular trigonal. Porque são quantidade de pares de elétrons diferentes. Aqui, bipirâmide trigonal, eu vou variar tendo a gangorra, a forma T e a linear. Se você olhar, essa linear aqui são 5 pares de elétrons, sendo 3 isolados, que é diferente dessa linear que tem 2 pares de elétrons ligados e nenhum isolado. Ok? O que varia, normalmente, é o comprimento da ligação e as características da espécie. A octaédrica eu também tenho variações, que é a pirâmide tetragonal e a quadrado planar, ok? Então, essa tabela, como vocês vão ser químicos, o ideal é que vocês decorassem mesmo, gente. Por quê? Aí você fala assim, mas é muito difícil. Não vou dizer que é fácil, mas eu, quando decorei isso pela primeira vez, como que eu fiz? Eu decorei as espécies com pares de elétrons, sem pares de elétrons isolados, com só pares de elétrons ligados, então vai ser a linear, trigonal, tetraédrica, bipirâmide e octaédrica. E a partir da retirada, porque, por exemplo, se eu tirar esse par de elétrons aqui, vou pegar a canetinha aqui, que eu vou riscar isso aqui para... Ó, se eu pegar aqui, e aqui eu tiver, ao invés de... Ó, e não tiver isso aqui, ó, só tiver um par isolado, ó, esse modelo aqui, ó, lembra o ângulo ó, de angular, que é igual a esse aqui, ó. Na pirâmide trigonal, você lembra de uma pirâmide de 3 lados aqui, ó, que é um triângulo. Aí eu fui associando o nome, tá? Essa gangorra é muito difícil de ver, né? Quando você tira aqui, ó, porque você tira daqui, ó. Você tira aqui. Aí é muito difícil de ver, tá? Mas vai dando. Esse aqui é um T, né? O T aqui ele é meio virado, porque seria aqui a haste dele, e aqui é aquela parte do T. Linear fica fácil. Ó, piramidal, tetragonal. Tetragonal porque tem 4 lados. E o quadrado planar. Você vai associando, mas cada um tem o seu jeito de enxergar. Uma coisa que vocês têm que saber, o ângulo. O que é esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo das espécies que estão aqui, organizadas. Então, por exemplo, na linear, esse átomo estaria 180 graus desse. Na trigonal plana, 120 graus, o triângulo 120. Na tetraédrica, 109,5. Eu botei ali 109, mas isso aí vai mudar um pouquinho. E todas as outras vão tendo valores similares, sendo que, quando eu tenho um par de elétrons isolado, ele tende a ter uma repulsão maior do par isolado do que entre os pares compartilhados, aqui, ó, que estão ligados. Então, aqui, entre esses dois aqui, a repulsão é menor que entre esse par e esse aqui, ó.
fazendo com que esse ângulo aqui, ó, seja maior que esse aqui. Ok? Então, aqui, ó, tem um ângulo aqui, ó, e aqui tem o outro, ó. Esse aqui tem de ser maior do que esse aqui. Ok? Na bipirâmide trigonal, eu tenho um ângulo de 120 aqui, porque é um triângulo que forma no meio da bipirâmide. Então, a bipirâmide, ó, é um traçado aqui, e eu botei aqui um triângulo, ó, um para cá e um para cá. Ó. Então, ó, esse aqui tem 120 graus. Ok? Já em relação ao eixo equatorial aqui, ó, em relação a esse eixo axial, e esse aqui, eu vou ter um ângulo reto aqui, ó, que é 90 graus. Ok? E aí se mantém 90 e 120. Se vocês repararem, gente, esse ângulo diferente causa uma primeira interferência no seguinte: vocês percebem que a geometria, os primeiros átomos a saírem são desse eixo aqui, do meio? Por quê? Porque eles, em relação a esse átomo aqui, ó, eles estão a 90 graus. Tem uma repulsão maior porque estão mais próximos. Aí você vai tirando eles. Ok? E por fim, a octaédrica, que é 90. Beleza? Ô, professor, isso aí esse slide você já liberou pra gente? Porque eu tô procurando ele aqui, eu não tô achando. Não tá lá, não? Eu tinha colocado. Eu vou ter que entrar lá para ver, que às vezes está oculto. Não, Porque o primeiro download ficou também. oculto. Mas deveria estar lá, desde a da aula passada. Tá? Eu vou olhar lá depois e vejo aqui, tá bom? E te dou uma resposta. Mas aí já deveria estar lá. Estranho. Bom, então, continuando aqui, a gente fez uns exemplos semana passada, que foram esses aqui, né? Aí, a gente viu aqui umas variações de representação. O que é variação de representação, gente? Modelo de linha, modelo de vareta, modelo de bola, só para vocês saberem que existe, tá? Por quê? Porque isso aparece nos livros, aparece nas coisas, então tem que ter uma noção, né? E aí a gente vai começar aqui fazendo uns exercícios, tá? Então vamos lá. O cara pede assim, ó, desenha as estruturas de Lewis para os íons. Eu acho que eu não tinha feito íons ainda. Por isso eu botei esses exemplos aqui. Esse íon aqui é chamado o hipoclorito. É o nome desse ClO-, tá? Da nomenclatura. Ele é derivado do ácido hipocloroso. Para ele ser um ácido, o que eu preciso? Adicionar hidrogênio aqui na frente, ó. Lembra que a gente já viu isso? E aí ele é o hipoclorito. Como que eu monto a geometria desse cara? Olhando assim, eu até consigo dar uma opinião, mas não quer dizer que vai estar certo, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que saber a quantidade de elétrons total que vai participar da reação. Qual é essa quantidade? Não é teoria de repulsão dos pares eletrões da camada de valência? Então, você pega aqui na distribuição e vê a quantidade de elétrons da última camada, que é a camada de valência, de cada um desses átomos. Então, aqui no caso do cloro, eu tenho essa distribuição, eu tenho 2 elétrons na terceira, com mais 5, 7 elétrons na terceira camada. É uma maneira de você fazer, distribuindo. A segunda maneira, você vai lá na tabela e olha qual é a posição, na tabela periódica, qual a posição do cloro lá. Se você olhar na representação antiga, o cloro estava na família 7A. Hoje é grupo 17, mas era 7A. Mas tem o 7 lá do mesmo jeito, mesmo sendo 17. Ó. Esse 7 é a quantidade de elétrons da última camada. O 16, 6 elétrons. O 15, 5 elétrons. Só que isso só funciona
para os representativos, não funciona para os elementos de transição, tá bom? Mas para os representativos funciona essa quantidade de elétrons ali. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dá tudo certinho. Ok? A quantidade de elétrons. Você vai olhar lá, 17, tem o 7, 7 elétrons. O oxigênio está no 16, tem o 6, 6 elétrons. A quantidade de elétrons total, então, dá 7 com mais 6, 13. E como é um ânion, tem uma carga negativa de um elétron aqui, esse menos 1 indica que ele ganhou um elétron. Então, tem um elétron aqui, o total de elétrons é 14. Se você não somar esse elétron, você não consegue montar. Fazendo aqui a ligação, hein? Eu vou pegar o átomo central, que aqui no caso é o cloro, ó, o cloro. Vou ligar ao outro átomo, que é o oxigênio. Vou completar a quantidade de elétrons do oxigênio. 1, 2, 4, 6. São sempre 6, né? Que ele já fez uma ligação para completar 8, 6. Então, eu já usei, ó, 6 com mais 2, 8, de 14. Sobraram 6 que eu vou usar do lado de cá, ó. 2, 4, 6. Aí, completei a ligação. A representação vai ficar assim, ó. Cloro. A geometria vai dar linear, ligada ao oxigênio. E aqui eu uso um colchete para colocar a carga, ó. Menos 1. E a geometria aqui. Então, a montagem é feita assim. Você sempre vai contar a quantidade de elétrons total, fazer a ligação do átomo central com os átomos periféricos, estabilizar o octeto dos átomos periféricos. Feita a estabilização dos octetos dos átomos periféricos, você adiciona os elétrons que sobraram ao átomo central. Estabilizou o átomo central com 8 elétrons ou mais, acabou a ligação. Não estabilizou, você vai ter que fazer duplas ou triplas ligações. Vou fazer o outro aqui, então. PO4 menos 3, esse aqui seria o íon fosfato. O PO4 menos 3, que é o fosfato. Continuando aqui agora, hein? Primeiro eu distribuo, conta a quantidade de elétrons desses átomos que compõem o fosfato. Eu vou ter aqui, ó, o fósforo está no grupo 15, tem 5 elétrons na última camada. O oxigênio está no grupo 16, 6 elétrons na última camada. Como eu tenho 4 átomos de oxigênio, 6 vezes 4, 24. Ok? Então, 24 com mais 5, 29. Só que ele é um ânion. Tem 3 elétrons que ele ganhou de alguém. Então, 29 com 3, 32. Ok? Montando aqui agora a ligação. Eu vou ter aqui, ó, o P, ó, P, ligado a um oxigênio, ó, ligado a outro oxigênio, Nossa, ficou ruim isso aqui, hein? Nossa Senhora. Deixa eu começar de novo aqui. Ah, perdeu de novo lá. Gente, ó, eu tô apanhando muito, estão vendo? Peço desculpa aí pelo erro, hein? Então, vamos lá. O fósforo ali, eu vou botar aqui, ó, o P, ligado a um oxigênio, ligado a outro oxigênio, ligado a outro oxigênio e ligado aqui a um oxigênio. Cada oxigênio desse vai receber 6 elétrons. Para quê? Para completar o 8 com essa ligação aqui, que são 2 elétrons, tudo bem? Aí eu tenho 6 vezes 4 oxigênio, 24. Com mais 8 que está aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 24 e 8, 32. Ok? Completou a ligação. Completou, o átomo central já está com 8. É só vir aqui, ó, fechar o colchete, ó, e acrescentar a carga. Menos 3. O que é essa carga? Esses 3 elétrons aqui. Esse aí seria o pentafluoreto de telúrio, tá?
E eu teria aqui, ó, a quantidade de elétrons. 6 elétrons do telúrio, que está no grupo 16, 7 elétrons do flúor, que está no grupo 17, só que ele tem no total 5 átomos de flúor. Então, 5 vezes 7, 35. 35 com 6 dá 41, com mais um elétron, que é um ânion, 42. Se vocês repararem, estão vendo que sempre dá par? Sempre vai dar par, gente. Então, você já sabe que a dica, se aparecer o ímpar, você errou na contagem. Ok? Montando aqui a ligação, ó, o TE no meio, porque ele é o átomo central. Como é que eu sei? É sempre que tem menor quantidade. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, um flúor aqui, outro flúor aqui, outro flúor aqui, outro flúor aqui e outro flúor aqui. Cada flúor desse vai receber 6 elétrons, para completar 8. Então, eu já tenho aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ligações. 5 vezes 2, 10. Com mais 30, 40. Como tem 42, sobra 2 elétrons não ligados que eu vou colocar aqui. São aqueles pares de elétrons isolados. O professor, repete de novo essa contagem do telúrio, fazendo favor, desse último que você fez. Não só do telúrio. Você entendeu aqui que cada ligação dessa aqui é 2 elétrons. Sim. Para completar 8, o flúor precisa de 6. Uhum. Ok? Então, 6 com mais 2, 8. Tudo bem? Sim. Então, ó, 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 flúor. 5 vezes 6, 30. 30 Sim. elétrons no flúor. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações. 5 vezes 2 elétrons, 10. Com mais 30, 40. Ah, tá. Ok. Sobraram 2. Ok, show. Aí eu ponho aqui. Completou o octeto de todo mundo? Completou. Então a ligação está feita. Ó. Aí eu venho aqui, ponho colchetes, porque é um ânion. Se não for ânion, não precisa. E indico a carga, ó, menos 1. Não pode esquecer de indicar a carga, tá, pessoal? Olha, isso ficou mais bonitinho. Qual é o nome dessa geometria aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo de falar? Tetraédrica. Tetraédrica, 4 pares de elétrons isolados. Essa aqui, ó. Qual é o nome? Se você olhar, ela é original da onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria o octaédrico. Não é isso? Uhum. Só que tem aqui essa parte aqui, que são pares isolados. Aí a gente chama isso com outro nome. Como é que é o nome que dá? Pirâmide tetragonal? Pirâmide tetragonal. Existem variações de livro que chama pirâmide base quadrada. Tá? Eu aceito se vier esse nome. Bom, ICL2 menos, olha só, hein? ICL2 menos. Aí aqui eu tenho aqui, quantos elétrons envolvidos? Tanto o I, que é o iodo, quanto o Cl, que é o cloro, são do grupo 17, então tem 7 daqui e 7 vezes 2, 14 do cloro. Então 14 e 7, 21. Como ele é um ânion, tem um elétron a mais, 22. Ok? Fazendo a ligação, ó, perdão. Ó, I, um Cl aqui, outro Cl aqui. Ó. Então, ó, cada cloro desse vai receber mais 6. Por que 6? Porque ele vai completar 8 com essa ligação. Então, 6 aqui com mais 6 aqui, 12. Com mais 4 elétrons aqui das ligações, 16. Sobraram 6, porque tinham 22. Então, eu vou distribuir aqui no átomo central. Ó. 1, 2, 3 pares de elétrons, ou seja, 6 elétrons. A geometria desse aqui é linear. Só que é linear variando de qual? Eu posso perguntar isso para vocês, tá? Ela é uma variação, ó, 2, 3, 4, 5, bipirâmide trigonal. Ô, professor, cada parzinho que se sobrar no central é como se fosse mais um átomo ligado a ele, né? É um ponto de ligação, é uma possível ligação ali. A gente conta como se fosse um átomo. Tipo, nesse caso, tipo assim, como sobrou 3 ali, significa que tinham
possivelmente ligariam mais 3 ali, seria isso? Exatamente, é isso aí. Pode crer. Professor, Ok? você pode refazer a contagem fazendo um favor? Sim, ó. Você entendeu a ligação aqui, né? Sim, Ligação essa simples? parte sim. Então, cada cloro vai receber 6 elétrons, por quê? Porque ele já está ligado aqui, ele precisa completar 8. Aham. Então, 6 com mais 6 são 2 cloros, dá 12. 12. Aham. Aí eu tinha uma ligação aqui e outra aqui, ou seja, 4 elétrons, e cada ligação são 2 elétrons. Então dá 4 com mais 12, 16. Sim. Eu tinha 22. Sobraram 6. Sobraram 6. Aham. Aí eu botei Entendi. aqui, ó, 2, 4, 6. 6. Uhum. Obrigado. Ok? Ô, professor, mas essa não é essa. Como é que fala? Essa ligação não devia ser. Essa geometria não devia ser angular, não? Não, porque quando você distribui a angular, os pares de elétrons isolados, eles ficam concentrados só de um lado. Por ter Tá entendendo? 3, ele. Na bipirâmide trigonal, esses 3 pares de elétrons aqui, eles ficam num triângulo no meio. Um anula o Entendi. efeito do outro, você entendeu? Aí acaba o restante ficando reto. Entendi, pode crer. É o íon carbonato. Contando os elétrons dele, ó. O cloro está no grupo 14, 4 elétrons. O oxigênio do 16, 6 elétrons. Vezes 3, que tem 3 oxigênios aqui, dá 18. 18 com 4, 22. Se você deu par, daria para você começar a completar, só que não fecha os octetos com 22. Aí o que vai faltar aqui? Faltam os 2 elétrons da carga, tá vendo aqui? Aí somando 22 com 2, 24. Fazendo a ligação, ó, carbono é o átomo central, então eu tenho aqui, ó, carbono ligado a um oxigênio, ligado a outro oxigênio e ligado a outro oxigênio. Gente, ó, essas ligações elas têm que ter todos o mesmo tamanho. Aí eu vou completar agora os elétrons dos átomos aqui de oxigênio, dos periféricos. Então, ó, 6 elétrons aqui. Eu vou botar aqui só para vocês verem, tá? Ó, 2, 4, 6. 6, ok? Então, ó, 6 vezes 3, 18. Aí aqui eu tenho aqui, ó, 6, mais 6 elétrons aqui ligados, tá vendo aqui? Dá 24. Acabou a quantidade de elétrons, estão vendo aqui? Quando acabam os elétrons, como é que fica? Se acabou, a ligação está feita, mas aí você tem que verificar, ó. O átomo central está com 8, só tem 6, estão vendo aqui? Se ele só tem 6, você precisa completar o octeto. Como é que você completa o octeto? Você forma a segunda ligação. Você faz a dupla ligação. Aí é como que você faz? Você tira o parzinho de elétron daqui e joga para a ligação. Aqui, ó, vou fazer isso aqui para não riscar. Ó, faz aqui, aí aqui ao invés de ter 6, fica com 4, ó. E aqui, 6. Fecha o colchete. Põe a carga, menos 2. Que geometria é essa? Trigonal plana. Isso aí. Você, na hora da ligação, você não considera a dupla nem a tripla para contagem. Vocês vão entender isso melhor na teoria da ligação de valência, o porquê. Tá? Agora que a gente vai começar a ver. Esse outro exemplo é o nitrito. Eu tenho aqui a quantidade de elétrons que não está visto aqui, deve ser pelo mesmo erro anterior. Vou colocar aqui, ó, nitrogênio está no grupo 15, vai ter 5 elétrons. Oxigênio está no grupo 16, 6 elétrons, vezes 2. Isso aqui vai me dar um total de 12. Ok? Então, 12 com mais 5, 17. Só que tem uma carga aqui de 1 elétron. Isso aqui vai me dar um total de... Nossa, corri. 18. 18 elétrons. Fazendo a ligação, ó, nitrogênio ligado ao oxigênio.
Ó, completa o octeto aqui. 6 elétrons aqui, 6 aqui, tá vendo? 12. Com mais 4 aqui da ligação do meio, daria 4 e 12, 16. Então, eu coloco o par de elétrons que está sobrando aqui no átomo central. Ó. 18. Completou o octeto do nitrogênio? Não, não completou. Se não completou, o que eu faço? Eu venho aqui e ponho a dupla. A dupla ligação. E aí, fecharia aqui a quantidade com a carga aqui, que é menos. Alguém não entendeu isso aí? Qual é a geometria aqui? Angular. Angular, porque é a variação da trigonal plana. Se vocês observarem, essas duas estruturas aqui, elas têm um detalhe a mais. Por exemplo, olha só, essa mesma estrutura podia ser escrita assim, ó. Oxigênio, dupla, nitrogênio, traço, oxigênio. Concordo que dá certo se fizer assim? É a mesma estrutura? Não, são estruturas diferentes. Mas, poxa, não está certo? Está certo. A gente chama esses casos que tem uma dupla ou uma tripla ligação que é deslocalizável, ou seja, elas podem trocar de lugar, de um efeito que a gente chama efeito de ressonância. A ressonância ela é muito comum nos compostos orgânicos. No anel benzênico, ele é uma estrutura ressonante. Por quê? Porque a dupla ligação do carbono no anel ela é deslocalizada, tanto que a representação de Kekulé é um círculo lá no meio. Então, essas estruturas que têm duplas ligações ou triplas deslocalizadas ou deslocalizáveis, a gente fala que são estruturas de ressonância. Por quê? Porque ela gera mais de uma estrutura e são diferentes. Aqui no caso, ó, o SO3, ele pode trocar de lugar o SO3, a dupla. Ela sai de lugar. Quando ela troca de lugar para cá ou para cá, é uma outra estrutura. Ok? Essas estruturas de ressonância, elas são comuns e o que é observado, como é que eles determinam isso? O movimento da ligação ela é diferente quando eu tenho uma estrutura de ressonância. Por quê? A ligação simples tem um tamanho maior do que a dupla, que é maior que a tripla. E na estrutura que é ressonante, o tamanho não é igual a da dupla e nem da simples. Ela fica no meio termo dos dois. Aí por isso que sabe que é uma estrutura ressonante. Ô, professor, mas nesse caso, por exemplo, o NO2-, não faria... Sim. Nesse caso, tipo, na verdade, deveria não fazer diferença, porque seria só meio que ela girando, assim, no espaço, ou não? Sim, mas ela faz diferença por quê? Porque quando a gente representa assim, ó, o O aqui, a dupla, o N e o O. Quando você está no espaço, a posição dessa espécie, você tem que prender ela em alguma coisa. E a posição dessa espécie onde a dupla está é um local onde você muda o ponto de ligação. Entendi. Você entendeu? Sim. E aí, há uma escolha preferencial onde você tem a maior quantidade de elétrons, que seria o outro lado, para fazer uma ligação. Entendeu? Vamos dizer que eu quisesse o HNO2. O H poderia ligar aqui ou aqui. Concorda? Sim. Só que aí ele tem preferência de ligar aqui. Ó. A grande importância da ressonância é que o que acontece? Você tem um composto que normalmente é mais estável, justamente por ser ressonante. Ele tende a ter mais estabilidade do que um outro composto sem ressonância. A representação que a gente faz é isso aqui, ó. Cada uma dessas variações a gente chama de híbrido de ressonância. E aí a gente faz o desenho assim, ó. O final a gente põe sem a dupla, tá vendo aqui? Ligando e faz um pontilhado aqui, ó. Como se houvesse uma variação. Ficou horrível pontilhado, né? Mas seria isso aí. Que é essa estrutura aqui, ó, de Kekulé. Tá vendo? Esse pontilhado aqui, ele indica que está oscilando a ligação. Quando a gente começou a ver a ligação, a gente viu que a ligação ela é feita como?
é feita pela aproximação de um átomo ao outro, pela atração da eletrosfera pelo núcleo de um átomo, ok? E aí, à medida que ele se aproxima, eu vou tendo uma força de atração e uma força de repulsão elétron-elétrica que passa a existir. E o equilíbrio dessa força é o momento que ocorre a ligação, que é onde a energia é a menor possível para o sistema. Bom, na teoria da ligação de valência, olha o nome, hein? A outra é teoria de repulsão dos pares eletrônicos, ok? Essa aqui é a teoria da ligação de valência. Então, também usa os átomos, os elétrons da camada de valência nessa aqui, hein? Mas ele muda um pouquinho o princípio. Na outra, o que acontecia? A ligação ela acontecia, mas os orbitais atômicos, eles continuavam orbitais atômicos. O que eu estou falando? Que na hora que você distribui, o que terminava em 2p5 ia continuar 2p5. Na teoria de ligação de valência, ela parte do princípio que quando dois átomos se aproximam para se ligar, no momento que ocorre a ligação, ocorre a mistura da eletrosfera nova para aquela espécie ligada. Ou seja, é como se criasse um novo orbital. Eu tinha orbitais atômicos, que no caso aqui do hidrogênio é um orbital 1s. Esses dois orbitais 1s se misturam, deixam de existir esse orbital 1s e passa a existir um orbital que foi resultado dessa mistura que a gente chama de orbital molecular, ou um orbital híbrido. Então, o que eu estou falando na teoria da ligação de valência é assim, cada átomo tem a sua distribuição de elétrons nos subníveis, que a gente chama isso de um orbital. No caso aqui, quando você trabalha com a teoria da ligação de valência, esse orbital atômico da camada de valência, ou seja, só da última camada, tá? Esse orbital da última camada, que no caso do hidrogênio, como só tem um elétron, é um F. Eles, quando se ligam, ou seja, eles se aproximam, fazem a ligação. Ao fazer a ligação, os orbitais atômicos se misturam, a gente fala que eles hibridizam, eles deixam de existir na sua forma atômica e passam a existir na sua forma molecular. E essa fórmula molecular, esse orbital molecular, ele tem uma geometria. Qual é a geometria? A mesma da teoria de repulsão das camadas de valência. Só que aqui ele mostra que há a mudança do orbital. Lá não havia mudança do orbital. E aqui você vai entender muito mais o porquê das coisas na ligação, que eu vou falar com vocês. Então, esse é o princípio da teoria da ligação de valência. Há a mudança do orbital, ele deixou de ser um orbital atômico. Ok? Ele passou a ser um orbital molecular, quando ele faz a ligação. Bom, dentro disso, eu passo a ter alguns tipos de aproximação, que a gente fala. Ou seja, o que é aproximação? Eu tenho orbitais 1s, orbitais p, orbitais d, orbitais f. O orbital s só tem um jeito de se ligar. Só tem um jeito de se aproximar. Por quê? Porque ele é uma esfera, um ciclo. Essa esfera aqui, em qualquer momento que você, do jeito que você colocar, ele vai sempre se aproximar do mesmo jeito. Já o orbital P, ele tem algumas diferenças. Para começar, que ele tem um formato de um halteres. Essa é a primeira coisa. Lembrando, o P é aquele que tem 3 caixinhas, tá, gente? Ó, isso aqui, ó. Cada caixinha dessa é um halter. Tá? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de 2px, py e 2pz. Ok? Então, eu posso ligar o orbital 1s frontalmente a um orbital 2p, qualquer um desses três aqui. Eu posso ligar o p frontalmente a outro p. Eu posso ligar P's com camadas diferentes, P com D, P com F, D com D, D com F. Então, eu passei a ter um monte de variações. Mas, o que se determina é o seguinte, quando a ligação ela é frontal, seja S com P, S com S, P com P,
Quando ela é frontal, a gente fala que essa ligação ela é uma ligação sigma. Tá? E essa ligação sigma, olha só, hein? Ela vai sempre ser feita entre o átomo central que hibridizou e o átomo periférico que não hibridizou. Quando a ligação ela é lateral entre os orbitais p, a gente passa a chamar essa ligação de ligação π. E ela tem que ser lateral, tá vendo? Que é diferente daqui ou daqui, ó, ela é lateral, ó. E essas ligações têm comprimentos diferentes e energias diferentes. A π está relacionada com o quê? Está relacionada com as duplas e triplas ligações. Então, ó, na teoria da ligação de valência, eu vou ter esses tipos de ligações, ou seja, P, ou P e S, P com P, que seria π e sigma, tá? E aqui eu tenho a hibridização desses orbitais. Vamos lá fazer aqui a ligação. Então, pegando aqui, ó, isso aqui é o mesmo do anterior, tá, gente? Ó, continua a mesma representação, tá? Só para vocês verem. Vamos fazer aqui o primeiro aqui, ó. Esse é o exemplo mais simples, que é o do metano. Como que funciona aqui, no caso, a minha representação? Eu tinha aqui, no caso do metano, é a ligação, é o CH4, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, CH4. Tudo bem? Então, eu tenho um carbono ligado a os 4 hidrogênios. Quem vai hibridizar? Quem vai hibridizar? Quem hibridiza é o carbono. O hidrogênio não hibridiza, só o átomo central que hibridiza. Aí você vai ter que fazer a distribuição. O carbono eu vou ter, ó, um S2. Gente, 2S2 e 2P2. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, um S2. É esse cara aqui, ó, com um elétron. Então, isso aqui eu tenho com 2 elétrons, desculpa. Então, eu vou botar aqui, ó, uma caixinha, 2 elétrons. Ó, um para cima, um para baixo. 2 elétrons. Então, esse aqui é o 2S2, tudo bem? Aí eu vou ter aqui 2P2. 2P2 eu tenho aqui, ó, 3 caixinhas. Com 2 elétrons, ó. 1, 2. Esse aqui seria o 2P2. Tudo bem? Então, eu tenho aqui esses dois, ó. Se vocês olharem, ó, esse aqui, ele tem a geometria de Altair, mas ele fica em ângulos de 90 graus, conforme o plano cartesiano. Esse aqui é uma geometria circular. Quando eles se misturam, eu vou ter uma mudança. Essas caixinhas vão se juntar para formar 4 ligações. Então, se cada caixinha cabe 2 elétrons, cada caixinha representa uma ligação covalente. Concordam comigo? Então, eu vou ter o quê? A hibridização vai ocorrer como? Eu misturo essas caixinhas para formar 4. Então, tem que ter 4 caixinhas do lado de cá, que são 4 ligações feitas. Cada caixinha uma ligação. Então, vou pegar as 4, ó. Vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 caixinhas. E quantos elétrons eu tenho? 2 com mais 2, 4. Um elétron em cada caixinha. Ó. E esse orbital aqui, que foi montado aqui, ele é oriundo de uma caixinha S e 3 caixinhas P. Estão vendo aqui? Cada uma dessas é uma caixinha P. Então, isso aqui é uma hibridização que a gente chama SP3. Não são 3 caixinhas de P? E a geometria, sempre que tiver hibridização SP3, não importa qual átomo, a geometria tetraédrica não é porque é o metano, é porque o carbono hibridizou a sp3. Toda vez que for sp3, é tetraédrico.
Então, naquelas espécies lá que a gente fez a geometria, apareceu o tetraédrico, sp3 é hibridização. Você já sabe qual é. Nessa geometria vai ter o quê? Vai ter disposto num tetraédrico 109,5 graus de ângulo. Essa hibridização sp3, ela também vai sofrer variação quando eu tiver par de elétrons isolados, estão lembrados? Então, por exemplo, não é tetraédrico? Se eu tirar um par de elétrons lá, eu fico com uma pirâmide trigonal. Vai ter mudança? Vai mudar o ângulo, mas a hibridização continua a mesma, mesmo para essa variação. O que muda é o ângulo, por quê? Porque o par de elétrons isolados provoca uma repulsão maior do que o par de elétrons ligados. Ok? Se eu tiver dois pares de elétrons, ó, o ângulo diminui aqui, e aqui ele fica maior, lógico, né? Por quê? Para diminuir a repulsão. Então, há uma distorção pela presença do par de elétrons isolados. Mas aqui continua sp3. Por quê? Porque é o tipo de hibridização. Em termos de hibridização, todas elas que vão ocorrer, ó, todas as espécies vão ter uma hibridização. Olha aqui, ó. E essa hibridização vai ocorrer de acordo com a geometria. Então, quando eu tenho uma geometria linear, é SP. E aqui gera um problema para vocês, que lembra lá na orgânica? Na orgânica, vocês veem que quando é SP é porque tem tripla ligação. Nada a ver, que isso só funciona para o carbono. Tá? Para os outros átomos da tabela toda, não tem nada a ver. A geometria está relacionada com a hibridização, e não se é dupla, tripla e aí por diante. Tetraédrica, ela é sp3, ela não vai variar pela presença de par isolado. Quando for bipirâmide trigonal, ela vai ser dsp3. Por que dsp3? Vou mostrar para vocês agora o porquê disso aqui. Ok? E quando ela for octaédrica, vai ser D2sp3. Melhor, SF6. O que acontece aqui com o SF6? Primeira coisa que você tem que saber, quem é o átomo central? É o enxofre. Então, se eu fosse montar geometria, ó, se eu souber geometria, eu sei qual é a hibridização de cara. Por quê? Porque, de acordo com a geometria, vai cair nesses casos aqui, ó. Tá? Se eu souber a geometria, é mais fácil. Então, o que eu recomendo a vocês fazerem? Montar a geometria primeiro. Então, ó, se for lá na tabela, o enxofre está no grupo 16, tem 6 elétrons. O flúor está no grupo 17, 7 elétrons. Como ele tem 6 ali, eu vou multiplicar 7 vezes 6. 42. Com mais 6 lá, 48. O total de elétrons. Faça aqui a geometria. Qual é a geometria? Vou fazer o átomo central ligado a um flúor, a um outro flúor, outro flúor, outro flúor, outro flúor. Já usei 5, são 6. 6. Ixi, deu uma guinada ali, foi mal. 6 flúor. Então, aqui, 6 flúor. Cada flúor desses, 6 elétrons. Então, 6 vezes 6, 36. Aqui no meio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dariam 6 vezes 2, 12, com 36, 48. Fechou. A geometria octaédrica. Se ela é octaédrica, a hibridização é D2sp3. O que vai acontecer? Por que tem esse D2? Pelo seguinte, ó. Você percebe que aqui tem mais de 8 elétrons? Da onde que vem essa capacidade de botar mais de 8 elétrons? A gente chama de expansão da camada de valência. Como que acontece isso? Ó? O enxofre, ele tem a seguinte distribuição, hein? 1s2, essa é a distribuição do enxofre. E esse mesmo 3 aqui na frente não tem um 3D? Só que o enxofre não tem, porque não chega elétrons até lá, mas a terceira camada tem um 3D, não tem? Então, a hibridização, nesse caso que tem mais de 8 elétrons, ela ocorre pegando orbitais desse subnível D vazio que tem aqui. Ou seja, essa expansão da camada de valência só ocorre a partir do terceiro período que tem orbital D.
O segundo, até o segundo período, não ocorre. Por quê? Porque o 2P não tem o 2D. Só o 3 em diante. Então, aqui vai ficar a seguinte hibridização, ó. O S, eu vou ter aqui, ó, camada de valência, tá, pessoal? É esse grupo aqui, ó. Não dá para apagar, você entendeu? Ô, professor, você pode repetir a contagem dos elétrons do... 6 vezes 6, 36. Com mais 12, 48. Só que aí, tipo, o S não completou, né? Como assim? O S tem 12. Ah, tá. É verdade. Agora entendi. Ok? Uhum. Aí, olha só. O S não fez 6 ligações aqui. Se são 6 ligações, eu vou ter que ter quantas caixinhas? 6. Não é isso? Que cada caixinha não é um par de elétrons, uma ligação? Então, eu tenho que ter 6. Aqui eu tenho 4. Não daria para fazer essa aqui. Por isso que ele pega 2 do 3D, 2 caixinhas vazias do 3D. Ó. 3D. Aí eu vou ter o que aqui, ó? A hibridização vai ser assim, ó. Vai juntar tudo, então eu tenho 6 caixinhas aqui, porque são 6 ligações que são feitas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente passa a chamar o quê? Você usou uma caixinha, uma caixinha S, 3 caixinhas P, então eu vou ter, ó, S, P3, 2 caixinhas D, D2, ou D2, SP3, aí vai depender onde que você vai pegar. Quantos elétrons que eu tinha? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está feita aí a sua hibridização SP3D2. E aqui explica por que tem mais de 8 elétrons, que na teoria anterior não explicava. Você pode repetir, professor? Sim. Ó, vocês entenderam a distribuição? Entenderam que esse 3D, ele está lá na frente, ele pertence à terceira camada, mas que o enxofre não chega aqui? Porque na distribuição é 3P6, 4S2, 3D. Só que está na mesma camada. Percebe aqui, ó, está na terceira camada. Então, o enxofre, no SF6, ele faz 6 ligações. Se eu pegar só o S e o P, o limite de SP são 4 ligações. Aí ele pega 2 caixinhas emprestadas vazias do 3D. Distribui, distribui tudo e faz 6 ligações. Oi. Mas aí você faz isso aí com os spins, que são essas setinhas, por conta da estabilidade, né? Perdão, não entendi. Esses spins, no caso de cada caixinha, tem 2 spins. No máximo 2, isso. Isso aí. Como na primeira caixinha tem 2 spins, né, na caixinha S, e na segunda, na outra casa, né, nas 3 tem casas mais 2. P, tem mais 4 spins, né, no caso ali, distribuídos. Como eles estão... emparelhados. Isso aí, estão emparelhados, a melhor forma de fazer isso é deixar eles todos em uma mesma direção, né? Isso. Porque senão acaba... Você tem um gasto energético para emparelhá-los aqui. Sim. Como tem condições de ficar isolado, vai existir casos de emparelhar? Vai existir. A gente vai ver os casos desse aí. Tá? Isso aqui é o primeiro exemplo. Eu só estou mostrando para vocês. Mas isso é por conta da estabilidade, né, então? Isso. Ok? Ok. Todo mundo entendeu como é que é o princípio, a diferença da teoria da ligação de valência? A teoria da ligação de valência é essa parte aqui, ó, que mostra por que acontece as coisas. Aí aqui, ó, em cada caixinha dessa, ela está pronta para receber uma ligação. Ligação de quem? De quem ele quiser se ligar, ora. Então, vai vir aqui, por exemplo, o flúor, vai vir o elétron do flúor, vai entrar aqui nessa caixinha aqui e ligar, ó. Ó. Faz 6 ligações. Ô, professor, okay? Aí no caso,
na forma original, você botou 6 spins por conta dos 6 elétrons da camada de valência original do... Não, esse aqui, você diz? Isso, da forma original. Isso, é por causa desses elétrons aqui, do enxofre, isso aí. Ok, aí depois ele passou a ter, continua tendo 6, mas com a possibilidade de ligar com mais 6 por causa da nova configuração. Porque é a hibridização. Entendi. E aqui, ó, cada caixinha dessa, quando o elétron entra aqui, ela faz uma ligação sigma. Tudo bem? Então, aqui nessa geometria, eu posso ter 6 ligações sigma aqui, ó. Isso aqui, ó, cada uma dessas aqui é uma ligação sigma. Ó, e aqui está a tabela completa, com os ângulos. Aí, para resolver isso, o ideal, que eu acho o ideal, tá? Isso aí sou eu. Você sabendo a geometria, você sabe a hibridização e vice-versa. Se você souber de hibridização, você sabe a geometria. E aí, você sabendo a quantidade de caixinhas, você tem uma noção da hibridização. No caso, todas as hibridizações que ele menciona ali são sempre do átomo central, né? Sempre do átomo central. Show. Ah, tá Ok? certo, é verdade. Aí aqui tem, ó, as possíveis SP, SP2, SP3. Até a SP3 respeita a teoria do octeto, respeita os 8 elétrons. Ok? D. Apareceu o D aqui, significa o quê? Expansão da camada de valência. Vai ter mais de 8. Aqui tem 10 e aqui tem 12. Beleza, então. Então, por hoje é só. Obrigado aí. Um abração para todo mundo, tá? E aí, semana que vem, a gente vai ter aula quarta e quinta. Tá bom? Show. Tchau, professor. Até logo, então, gente. Um abração aí. Tchau.